Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo Diferencial e Integral 3. O assunto do vídeo de hoje será sequências. O material que eu vou usar de referência para essa aula é o livro de cálculo do James Stewart, volume 2, sétima edição. Fechou? Então bora para a aula. Primeiramente, precisamos entender o que é uma sequência. Sequência, pessoal, nada mais é do que uma lista de números, com alguma ordem definida. Então, temos aqui uma lista de números e ela é uma sequência. Vamos analisar. Percebem que está acrescentando de um em um a cada termo? Ou seja, ela tem uma ordem definida, logo, ela é uma sequência. Notem que trataremos aqui exclusivamente das sequências infinitas. Temos lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, isso daqui continua infinitamente. Podemos escrever a ordem dos termos da sequência da seguinte forma. Chamamos de A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e o enésimo termo de AN. Por exemplo, quem é o A3, ou seja, o terceiro termo dessa sequência aqui? Então vamos lá, ó. O 1 é o A1, o 3 é o A2 e o 5 é o A3. Então o nosso terceiro termo é o número 5. Falando um pouco da notação das sequências. A sequência A1, A2, A3 e continua, dentre chaves, né? Também pode ser indicada por abre chave, AN, fecha chave. Ou também pode ser indicada por abre chave, AN, fecha chave, e vai de N começando em 1 até infinito. Isso quer dizer o quê? Que começa no primeiro termo e vai até o infinito, que é o enésimo termo. Notem que não precisa necessariamente começar em 1, com n igual a 1. Então, essas são três formas diferentes que podemos escrever a mesma sequência. O AN é o termo geral da sequência, ou seja, se a gente tiver a fórmula do termo geral, conseguimos achar qualquer termo da nossa sequência. Temos aqui uma sequência onde o nosso A1 é o número 1, o nosso A2 é 1/3, o nosso A3 é 1/5 e o nosso A4 é 1/7. E isso continua infinitamente. E nos é pedido qual a fórmula para o termo geral da sequência. Quando ele pede a fórmula para o termo geral, ele está nos pedindo para encontrar o AN. Então vai ser AN é igual a... Percebam que o número de cima, o numerador, é sempre 1. Ali 1, né, é 1 sobre 1, então em cima é sempre 1. A gente coloca aqui que AN é igual a 1 sobre... Na parte do denominador, temos que encontrar o que ele faz com o n para chegar nesses números que estão aqui. Por exemplo, aqui ó, é o 1, aqui é o 3, aqui é o 5, aqui é o 7. E isso é associado com a posição, o nosso n. Vamos tentar chegar no número que está aqui no denominador de cada termo, a partir do n de cada um. Se a gente multiplicar o n por 2, o que será que acontece? Vamos lá no A1. O nosso n no A1 é 1, multiplica por 2 dá 2. Não é o número 1 que a gente queria. Mas vamos ver o A2 agora. O nosso n é 2, multiplicado por 2 dá 4. Também não é o que a gente queria, que é o 3. Mas percebam que vai dar sempre um número a mais se a gente multiplicar por 2. Então, se a gente multiplicar por 2 e subtrair 1, a gente chega no valor que a gente quer. Então, aqui no denominador da nossa fórmula para o termo geral, vai ficar 2 vezes n menos 1. Logo, o nosso AN é igual a 1 sobre 2n menos 1. A partir dessa fórmula, pessoal, podemos descobrir qualquer termo dessa sequência. Se eu quero o centésimo termo, por exemplo, vou lá e encontro o nosso A100. Então, A100 é igual a 1 dividido por 2 vezes n. Quem que é o n? O n é o 100. Então, 2 vezes 100 menos 1. Isso vai ficar igual a 1 dividido por 200 menos 1, que é igual a 1 sobre 199. Temos aqui um esboço do gráfico dessa sequência, que a gente acabou de ver. Aqui, horizontalmente, temos o n. Então, temos lá ó, 1, 2, 3, 4, que é o quê? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. E aqui, verticalmente, temos os ANs,
que são os valores que cada termo tem. Que nem o primeiro termo da nossa sequência é 1, o segundo é 1/3, o terceiro 1/5, o quarto 1/7, e por aí continua. Reparem que os pontos não são interligados, pois não é que nem função. Aqui, os n assumem valores inteiros positivos, A1, A2, A3. Então, não tem A1,5, A1,7, A3,6. É sempre números inteiros positivos. Mas analisando o gráfico agora, conseguiram perceber que, se continuarmos colocando os pontos conforme o n avança, ele tende a ir a algum lugar? E já se perguntaram qual que é o limite disso? Onde que vai parar os pontos? Então, notem que conforme o n aumenta, ou seja, quanto mais avançamos os termos da sequência, os termos eles estão diminuindo, E a gente acabou de ver a centésima posição, certo? E vimos que ainda dava um valor positivo, dava 1/199, que é a mesma coisa que 0,005025, reticências, continua. Então, o que acontece? Esse número é bem pequeno, mas ele ainda não é zero. Então, dá para deduzir o quê? Que essa sequência ela não vai ter valores negativos. Ela vai cada vez chegar mais perto do zero, mas não vai ser zero. Então, o que a gente pode dizer? Que ela está convergindo. O que é convergir? É tender para um ponto em comum. E essa sequência está convergindo para o zero. Vamos então ler a definição que o livro traz. Ele diz que uma sequência AN tem limite L, e escrevemos limite com n tendendo ao infinito, de AN é igual a L, ou AN tende a L quando n tende ao infinito. Se pudermos tornar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos ao fazer n suficientemente grande. Se limite de AN existir, dizemos que a sequência converge, ou é convergente. Caso contrário, dizemos que a sequência diverge, ou é divergente. Para ficar mais fácil de entender, vamos analisar isso aqui graficamente. Observem essa sequência aqui. Percebem que, conforme os n's avançam, conforme avançamos os termos da nossa sequência, o AN ele vai se aproximando do limite L. Então, quando n tende ao infinito, a n tende ao limite. Logo, essa sequência converge. Essa outra sequência aqui, a mesma coisa. Então, vendo que conforme avançamos os termos, o AN está se aproximando do limite, portanto, essa sequência também converge. E temos aqui um exemplo de quando isso não acontece. Conseguem perceber que conforme o n cresce aqui horizontalmente, o AN também cresce sem parar? Então, quando o n está tendendo a infinito, o AN também está tendendo a infinito. Logo, essa sequência aqui, ela é divergente. E por quê? O que é divergir? Divergir é distanciar-se, né? É afastar-se cada vez mais. O livro traz também uma definição mais precisa. E ele diz que uma sequência AN tem limite L e escrevemos limite com n tendendo a infinito de AN igual a L, ou AN tende a L quando n tende ao infinito, se para cada epsilon maior que zero existir um inteiro correspondente nzão, tal que se nzinho for maior que nzão, então o módulo de AN menos L é menor que o epsilon. De primeira, isso aqui dá um nó na cabeça, mas vamos analisar graficamente que vai dar para entender melhor. Então, temos aqui uma sequência que converge para o seu limite L, conforme avançam os n's. Nos aproximamos cada vez mais do L. Vamos vir aqui no eixo horizontal e vamos escolher algum lugar para ser o nosso nzão. Aqui, Aqui no eixo Y, vamos colocar uma faixa e L tem que estar dentro dela. Essa distância aqui, ela a gente chama de epsilon, e ela é igual a essa distância aqui também, Então, também é epsilon, é a mesma distância. E a gente está chamando de epsilon porque pode ser qualquer distância. Conseguem perceber que a função que define essa reta de cima é y é igual a L mais epsilon? Porque tem lá o limite L mais essa distancinha epsilon, né? Então, vai dar y igual a L mais epsilon. E lá embaixo vai dar y é igual a L menos epsilon. É o limite menos esse epsilon que a gente fez. E aquela definição falava basicamente o seguinte. Os valores de n maiores que o nosso nzão têm que estar dentro dessa faixa. E onde que os n são maiores que o nosso nzão?
daqui para a direita. E os AN estão dentro da faixa? Como a gente pode ver aqui, sim, todos estão. Portanto, essa sequência é convergente. Vamos só falar sobre mais uma coisinha antes de finalizar a aula. Vocês já devem ter percebido a semelhança que a sequência tem com as funções. A única diferença entre limite com n tendendo a infinito de AN é igual a M e limite de x tendendo a infinito de f de x é igual a M é que n precisa ser um número inteiro. Sendo assim, o livro traz o seguinte teorema. Se o limite com x tendendo a infinito de f de x é igual a M e f de n é igual a n, quando n é um inteiro, então o limite de n tendendo a infinito de AN é igual a M. Ou seja, pessoal, se a nossa sequência tiver um limite, podemos associar ela a alguma função para ajudar a resolver o exercício. Aqui tem um gráfico que mostra melhor a semelhança que a sequência pode ter com alguma função. Os pontos verdes são os ANs da nossa sequência, e a curva rosa é uma função que tem um comportamento semelhante. Lembrem-se que, na função, o x não precisa ser inteiro, já na sequência precisa o n ser um número inteiro. Por isso que não são interligados os pontos. Para entender melhor a utilidade disso e fechar de vez essa aula, vamos resolver esse exercício aqui. Calcule limite com n tendendo a infinito de Ln de n sobre n. Percebam que se só substituir vai ficar Ln de infinito sobre infinito, vai ficar então infinito sobre infinito, que dá uma indeterminação. Se estivéssemos aplicando o limite em uma função, poderíamos usar o L'Hopital, que diz o quê? Que a gente pode derivar em cima e embaixo, se for uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas nesse caso, é uma sequência. Então, se usarmos o teorema e associar essa sequência a uma função, vamos sim poder aplicar o L'Hopital. A função vai ficar f de x é igual a Ln de x sobre x. E a gente aplica então o limite, vai ficar limite com x tendendo a infinito de Ln de x sobre x. Como agora estamos calculando o limite de uma função, podemos aplicar o L'Hopital aqui para tirar a indeterminação. Então vai ficar a derivada de Ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x é igual a 1. Então, isso daqui vai ficar igual ao limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x sobre 1. Como tiramos a indeterminação, podemos então aplicar o limite. Isso vai ficar igual a 1 sobre infinito. 1 dividido por infinito dá 0. 1 dividido por infinito dá 0 porque, imagina, eu tenho o número 1 e divido por um número muito grande. E esse número pode ser cada vez maior. A tendência dessa divisão, então, é resultar cada vez mais próximo de 0. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um joinha para podermos trazer mais videoaula como essa. E vejo vocês na próxima. Falou!